Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o gigante Honda Accord híbrido, que passou por pequenas mudanças. A gente vai falar tudo na avaliação completa, mas nesse teste de viagem nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar na estrada quesitos como o consumo, lembrando que esse é um carro híbrido convencional. Vou explicar para vocês como que funciona essa parte elétrica do carro. Também vamos falar sobre conforto de suspensão, isolamento acústico, lógico, desempenho, o consumo em si. A gente vai falar de todos os detalhes, exceto as assistências à condução, porque isso a gente vai mostrar num vídeo dedicado para explorar cada item com mais calma. Vocês podem perceber que ele ligou a motorização para recarregar um pouquinho da bateria de alta tensão, Mostrando rapidamente o interior para vocês e vamos lá então testar o Accord na prática. Quando o carro é híbrido, vocês sabem bem que eu tô começando o vídeo de estrada um pouquinho antes de pegar a estrada, porque a gente tem muita coisa para falar. Então eu vou primeiro explicar o conjunto mecânico aqui, mesmo aqui ainda na marginal com trânsito. É até legal porque a gente faz o trecho de São Bernardo até Jundiaí, vocês já estão vendo um pouco mais dos bastidores, digamos assim, da parte que a gente pega até chegar na rodovia dos Bandeirantes. Bom, temos aqui o motor 2.0 aspirado a gasolina, não é flex, de ciclo Atkinson, ou Atkinson, do jeito que você quiser falar. O ciclo Otto, aquele mais tradicional, ele geralmente consegue um desempenho melhor, consegue extrair mais potência, mas a eficiência energética dele não é assim tão grande. Então, com 1 litro de combustível, o Atkinson ele entrega menos potência, mas consegue aproveitar melhor esse litro de combustível. Tem uma eficiência melhor, por isso que a gente vê mais em carros híbridos, Aqui no caso da Honda, esse motor 2.0 ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende 146 cavalos com 19,2 kg de torque. Vocês podem ver que não são números assim tão agressivos, tão grandes, para vocês verem que eu disse que o foco dele não é desempenho, E se esse fosse o único motor do carro, seria triste, porque o carro é pesado, já falo sobre peso. Mas ele tem mais 2 motores elétricos, um deles é gerador e o outro é de tração. Esse de tração, ele rende 184 cavalos com 34,1 kgfm de torque. Quando a gente combina esses motores, a Honda infelizmente não fala para nós qual a potência combinada. Mas em alguns mercados o Accord tem 207 cavalos de potência combinada. Aqui no Brasil, como a gente tem mais teor de etanol na gasolina, ele acaba ganhando um pouquinho de potência. A gente não pode cravar que ele tem esses 207 cavalos. Talvez tenha até um pouco mais. Mas a gente sabe ali que está entre 200, 210, no máximo uns 215 cavalos, muito provavelmente. E a gente tem aqui uma transmissão automática, mas de uma única marcha, que é só para ele conseguir acoplar o motor a combustão nas rodas quando isso acontece. Porque esse sistema eATV da Honda, que é um sistema muito inteligente, ele traciona a maior parte do tempo pelo motor elétrico, quase o tempo inteiro. Às vezes o motor a combustão está ligado, gerando eletricidade para a bateria, mas quem está tracionando de fato é o motor elétrico. Raras vezes o motor a combustão traciona diretamente as rodas. E aqui, pelo fluxo de energia que você tem pela central multimídia ou no painel digital, você consegue ver o que está tracionando o carro, o que está recuperando energia. Nesse momento, por exemplo, ele está em modo elétrico, ele acende até um EV ali do lado esquerdo do painel. Vocês podem ver que está saindo carga da bateria e indo ali para as rodas, passando pelo motorzinho elétrico. Reportado perigo à frente. Agora que eu estou freando, ele está fazendo o inverso, então ele está recuperando energia. Já explico a frenagem regenerativa para vocês. Mas raramente, então, o motor a combustão ele realmente traciona as rodas. Geralmente ele serve como um gerador. Na estrada, em velocidades constantes, que ele costuma entrar com um pouco mais de facilidade para tracionar o Accord. E esse conjunto que a Honda chama de ECVT, ele engloba os 2 motores elétricos dentro da própria transmissão. É um sistema bastante moderno, E a tração desse carro é só dianteira, Seria muito legal um Accord com tração AWD, mas não é o caso. Também aproveito para falar sobre baterias, já que estamos aqui começando antes, Elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade bem pequena, 1,05 kWh. Isso porque é um carro híbrido convencional. Se você pegar um híbrido plug-in, ele vai ter ali 15, 20, 30
kWh dependendo do carro. Aqui, como você não carrega ele na tomada, ao contrário do plug-in, não adianta você ter uma bateria assim tão grande, porque o motor vai gastar muito para recarregar, né? A Honda não fala se essa é a capacidade nominal ou utilizável, tá? Infelizmente não foi especificado. Mas como que você faz a recarga então dessa bateria no caso aqui do Accord? Por ser um híbrido convencional, é através do próprio motor a combustão, ele recarrega automaticamente, ou você usando o modo Charge, porque você tem 3 modos de energia aqui: o automático, que é o que nós estamos utilizando, o EV. Como a bateria é pequena, no modo EV, que é o elétrico, ele vai rodar bem pouquinho, mas serve para quando você for entrar na garagem de sua casa ou alguma coisa assim que você quer fazer de forma silenciosa, né? Sem usar o motor a combustão, sem estar emitindo gases no escapamento. O Charge também, ele vai forçar o motor a combustão a carregar a bateria. Serve justamente para quando, tipo, tô sem bateria agora, quero chegar em casa daqui a pouco com a bateria elétrica, então você consegue forçar o carro a recarregar. Mas no modo automático ele também já liga o motor sozinho para recarregar, conforme necessidade. Então ele carrega dessa forma, ou então pela frenagem regenerativa, que, como eu sempre explico para vocês, quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele então emite um torque na rotação contrária do motor, gerando uma resistência, então transformando energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Então você consegue aproveitar essa energia que seria desperdiçada, né? Mas, lógico, quando você faz essa transformação de energia, você perde velocidade, você está criando uma resistência. Então por isso que só funciona nas frenagens e não nas acelerações, né? Senão o carro andaria infinitamente. Temos também, já vou citar, modos de condução desse carro: o normal, o Econ, que seria o Eco, né, o econômico. Tem o individual, que aí você seleciona individualmente se você quer o ACC mais confortável, a direção mais confortável esportiva, a propulsão do carro. Eu estou usando o individual, mas está tudo, praticamente tudo, na verdade, no Eco, tá bom? Então considerem como se a gente estivesse usando um Eco. E tem, lógico, também o Sport, que a gente vai usar depois para testar o desempenho. Agora sim, vamos começar aqui o nosso trecho de estrada de fato. E para isso eu vou agora resetar o trip de consumo B. Nesse carro são 2. Acho que poderia ter até mais, mas é legal que não seja um só, porque tem carro de R$500 mil, 700 mil reais, que só tem um trip de consumo. Vou falar agora para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro. Aqui a 90 por hora, posso dizer até que é um bom isolamento acústico. Esse carro tem até o cancelador ativo de ruídos. Ele tem microfones aqui na parte interna do carro que detectam o ruído. Reportado perigo à frente. Ai, toda hora é isso. E aí ele consegue emitir uma frequência contrária a esse ruído para anular o ruído. Então vamos supor, o ruído vem de fora assim, ele vai emitir uma frequência assim, justamente para compensar, digamos, esse barulho, né? Então ele é um carro silencioso. Mas quando você está em velocidades um pouco mais altas, a 120, 125, 130, eu acho que ele poderia ser um tiquinho melhor. Não tanto sobre o vento que entra, mas mais pela rolagem dos pneus. Se você pegar aquelas vias de concreto, dependendo da região, tem bastante trecho assim, você escuta muito a rolagem dos pneus e aí o carro não fica tão silencioso. Aqui no asfalto mesmo, aí ele acaba sendo mais, claro, suave nesse sentido. Mas sim, é um bom isolamento acústico aqui no Accord. Poderia ser um tiquinho melhor em relação ao preço? Poderia, mas é bom. Agora o preço, como eu estava comentando para vocês, esse não é legal, é realmente muito elevado. Se preparem, você está sentado? Se não estiver, senta. R$333 mil nessa versão única ainda 2025, porque não chegou a Accord de 26 até o momento. O 25 eles lançaram já mais para o final do ano, tá? Então é recente. A configuração é única, a Touring, que teoricamente seria a mais completa, né? Mas é um valor bastante elevado e na avaliação completa a gente vai abordar melhor esse tema, comparar com os concorrentes, dizer se vale a pena ou não. Mas que é caro, é bastante, viu? Falando agora para vocês sobre direção e suspensão. Vamos começar pela direção e eu vou usar aqui o modo individual para trocar entre o Eco e o normal e o Sport. Primeiro tá no normal, ó. A gente percebe que ela é bem calibrada aqui na estrada, você não vê uma direção muito bamba. Lógico, o carro não é esportivo, então ela tem uma certa folga, digamos assim,
mas não é aquela direção realmente anestesiada, não é super molenga. Então você tem aqui um bom acerto e ela é até bastante direta, né, em relação à proposta do carro. Vamos colocar agora em modo esporte, vamos ver se muda alguma coisa, ó. Bom, parece que ela ficou realmente mais rígida, ó. Vocês estão percebendo? Mas não é assim que fica extremamente pesada. Mas de fato, ela perde um pouco daquela folguinha que ela tem, ó. Vocês estão vendo que o carro está mexendo mais fácil? Parece que ela aponta um pouco mais rápido, justamente por estar mais rígida. A suspensão desse carro é independente nas 4 rodas, mas lógico não é adaptativa, então os modos de condução não vão alterar isso, né? Agora eu falei para vocês, ó, ele está tracionando as rodas de fato pelo motor a combustão, parece uma engrenagem ali no fluxo de energia, bacana isso. Bom, voltando ao assunto de suspensão, é um carro muito confortável, tá? Os bancos são muito macios também, eles te abraçam bem. Sinceramente, tudo bem que eu sou pesado, mas o do motorista aqui tá fazendo alguns barulhos chatos, né? Tá rangendo a estrutura de dentro aqui. E isso eu não gostei para um carro de 6 mil, menos de 7 mil quilômetros. Mas eles são bastante confortáveis. Então, para viajar, esse carro é muito gostoso nesse sentido. A suspensão também é macia, mas sem ser extremamente molenga. Então, ela não passa a sensação de insegurança e você consegue fazer curvas em velocidades um pouco mais altas ou abusando um pouco mais, né? Virando o volante com mais intensidade, dirigindo de forma mais esportiva. Então, nesse sentido, gostei muito aqui da calibração de suspensão do Accord. Esse carro, ele é muito bem construído, tá? Na parte de engenharia, ele é excelente. Vamos falar agora sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito que esse carro pesa 1.625 kg, de acordo com a Honda. Não é o carro extremamente pesado pelo porte dele e por ser híbrido, né? Mas é um peso bastante considerável. E eu lembro que estamos aqui abastecidos com gasolina, logicamente o carro não é flex, e com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, dirigindo no modo individual, mas a propulsão do carro no modo eco. E o Inmetro diz que na estrada esse carro consegue fazer 15,6 km por litro. Será que é isso mesmo? Vamos ver qual foi o nosso resultado. Vamos lá, trip de consumo B, que foi o que a gente resetou ali no início, foram 24,4 km rodados em 14 minutos, 101 km por hora de velocidade média, tá, pessoal? O consumo em si foi, então, de 22 km por litro, acabou de atualizar. Realmente excelente para um carro de esporte com ar ligado e na estrada. Isso porque nosso trecho aqui tem algumas descidas até que longas, né? Então ele consegue recuperar bastante energia. Não significa que você vai fazer esses 22 na estrada o tempo todo, mas no mínimo 17 você faz andando ali a 120, 130 e até com o carro carregado, porque eu já testei em outras vezes. Andando mais tranquilo, 20, 21 ou até os 22, 22.1, ó, acabou de atualizar de novo. Realmente excelente o consumo. Vamos ver o desempenho agora. Saindo aqui do pedágio, vou colocar em 30 por hora, vamos lá. Ó, 30, pé no fundo. Ô, louco, ó. Faz um barulhinho gostoso, hein? Não sei se a gente vai ter espaço aqui, hein? Vamos tentar chegar a 120. Tivemos espaço, até um pouco de sobra. O carro anda bem, né? Lógico que a gente vai testar melhor o desempenho, mas o que vocês acharam? Eu achei muito bom. E vocês viram que ele tem esse emulador aqui, né? Não é um ronco real, tá, pessoal? O carro não faz esse barulho esportivo. Ele é emulado, ou seja, ele sai aqui dentro para eu ouvir, mas é gostoso. Não é um som assim extremamente real, mas também não é extremamente virtual. Ele é até bom. Ó, vamos fazer uma aceleração de 95 por hora, pé no fundo. Demora um pouquinho para entrar ali, 110, 120. Mas depois vocês viram que ele responde bem. E esse ronco deixa a condução prazerosa, né? Se torna gostoso de dirigir. Não só por esse motivo, mas por esse também. Sem pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho para responder. Depois, ó como ele sobe rápido, 120. Isso, lembrando, está no modo esporte. Vamos colocar aqui no modo normal para a gente ver se muda alguma coisa no ronco. Vamos fazer aqui agora de 100 por hora mais ou menos. Pé no fundo. Ó, também faz o ronco, tá? 120. Mas a impressão que eu tenho é que o ronco é bem menor. Eu nem sei se aqui ele é tão emulado assim, né? Vamos fazer mais uma aceleração, ó, 100 por hora, pé no fundo.
Eu acho que aqui é o barulho do motor mesmo, hein? Vamos pegar o Sport de novo para comparar, ó. 100 por hora, pé no fundo. Ah não, os dois são emulados, tá, pessoal? Mas parece que... pode ser só impressão minha, mas no Sport eu acho que ele fica um pouquinho mais forte ainda, esse ronco simulado. Mas o que vocês têm a dizer do desempenho? Eu particularmente gostei. É aquele desempenho que te surpreende? Não, mas anda muito bem, sim, tá? Você consegue garantir ultrapassagens tranquilamente, mesmo se não tiver no modo Sport. 90 pé no fundo, tá no Sport, hein? Lembrando, ó. 120. Como eu disse, né? Demora um pouquinho assim que você pisa, que ele meio que enche ali o motor a combustão, depois entra o elétrico, que tem o torque praticamente instantâneo. Então depois ele responde muito bem. Vamos ver agora qual será o resultado do consumo do trecho inteiro de estrada. Mantive sempre o ar ligado, mas agora incluindo as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho, que não foram poucas. Foram 37 km rodados em 24 minutos, com 90 km por hora de velocidade média, tá? Lembrando que a gente para ali no pedágio, então a velocidade ela vai caindo, óbvio. E o consumo então 20,6 km por litro, mesmo dando aquelas boas aceleradas, quase que não saem, que vocês viram. Então o Accord é um carro excelente no quesito consumo de combustível. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí, tá bem quente hoje, já tô suando para variar. E o que eu posso dizer para vocês sobre o Honda Accord é que eu tô com medo dele atolar aqui. Porque eu não sabia que tava uma lama tão fofa desse jeito. Mas eu espero que eu saia. Enfim, falando sobre a utilização desse carro em estrada, na viagem, eu acho que é um excelente carro para você viajar. Tem um consumo muito bom. O tanque tem menos de 49 litros, são 48,5. É pequeno? É, mas o carro é muito econômico. Então a autonomia ainda assim é boa. Eu fiz uma viagem de 600 e poucos quilômetros com ele e quando eu voltei não estava nem na reserva ainda. Sedã, né? Aquele carro mais baixinho, gostoso para viajar, muito confortável, direção bem acertada, tem um bom sistema de som, um excelente espaço, excelente porta-malas, isso tudo a gente vai falar na avaliação completa. Desconsiderando o preço do carro, né? Realmente o Accord é um excelente veículo para você pegar a estrada, para você fazer viagens, inclusive longas. E o desempenho, vocês viram que quando necessário, ele também está presente, né? O carro anda muito bem. Vamos falar agora sobre a média de consumo que ele fez de São Bernardo do Campo a Jundiaí. Pessoal, a gente chegou aqui, manobramos o carro para tirar as fotos e tudo mais, quase atolamos. Por conta disso, a média aqui acabou mudando um pouquinho, tá? Mas assim que a gente chegou, eu anotei, como vocês podem notar aqui, ó, deixa eu focar. Foram 79,6 km rodados, ali ele já está falando 79,7. O consumo, na verdade, foi 22,4 km por litro. E o tempo foi de 1 hora e 36 minutos, tá? Não 1 hora e 56. A velocidade média foi de 50 km por hora. E lembrando o trecho inteiro de São Bernardo a Jundiaí, então inclui cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, um pouco de estrada lá em São Paulo, a rodovia, marginal, cidade aqui em Jundiaí e etc. Um percurso misto. Mas ainda assim, 22,4 por litro, realmente excelente, né? Poxa, não sai do vídeo sem deixar o like, sem hypar o conteúdo, por favor, é de graça. E aproveita e comenta também o que você achou dessas médias de consumo e do próprio Accord em si. Você pagaria R$333 mil nesse sedã bem grande? Comenta aqui que eu quero ter essa conversa com vocês. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.